programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre alergia, um tema muito interessante, uma vez que pode-se dizer que está na moda ter alergia a algum alimento, algum medicamento, né? Está tão em alta, a mídia tem trazido tantas informações. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Hoje, continuando a falar sobre a próstata, homem que está aí me escutando, muitas vezes vocês têm algum tabu, receio de fazer o exame de próstata, mas eu quero dizer nesta oportunidade que todo homem deve fazer o seu exame rotineiro. Depois de uma certa idade, dos seus 50 anos, ele deve procurar o médico, se possível o urologista, para fazer os exames de rotina, inclusive o toque retal, para saber da consistência e o volume da próstata. Sabemos que também outros exames são usados para avaliar a próstata, além do PSA, que é o antígeno prostático importante, e também a ultrassonografia, é outro método que pode avaliar com grande precisão o tamanho da próstata, o seu aspecto textural. Mas a próstata é sede de enfermidades. Pode-se ter a inflamação da próstata, que é conhecida como prostatite. O que acontece com a prostatite? A prostatite, que é uma inflamação da próstata, ela muitas vezes aumenta o volume da próstata, o tamanho da próstata, dá febre, dá desconforto no urinar, muito desconforto, dor. Você tem que procurar o médico para instituir o tratamento, porque a prostatite tem que ser tratada adequadamente para evitar complicações, para não se tornar muitas vezes uma prostatite crônica. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos tem atuado no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe. E para falar sobre alergia, eu estou recebendo aqui no estúdio o alergista Dr. Gil Bardini. Nós já tratamos sobre o que é alergia, né? Se é uma doença, a questão hereditária, os sintomas, em relação aos testes, né? Doutor, e os alimentos, né? Como eu falei, está muito na moda, né, essa questão da alergia alimentar. É realmente como tem paciente que de repente chega referindo que tem alergia e nos testes não dá, realmente está assim um burbúrio de realmente ter alergia. A gente pode usar até intolerância à lactose, né, que eu não sei se é considerado um tipo de alergia, mas é o que eu ouço constantemente das pessoas, é por que antigamente não tinha tanto, por que agora tem? É a medicina que evoluiu ou as pessoas que não procuravam? Realmente hoje em dia há um verdadeiro boom, né, das doenças alérgicas. Estima-se que em torno de 30% da população mundial tem algum tipo de alergia, né, independente do tipo, né? E as alergias alimentares, vamos dizer que são as alergias da moda, né, que estão falando nos jornais, nas revistas, né, em toda a mídia há um tema sobre alergia alimentar, porque é uma doença extremamente importante, uma doença extremamente que traz consequências, né, para os pacientes, né, que limita muito a vida social desses pacientes, né, porque afeta muito a população pediátrica, as alergias alimentares, né, vamos dizer as alergias verdadeiras, né. Os principais alimentos que causam as alergias alimentares, né, é o leite de vaca, a soja, o trigo, o ovo, o amendoim, castanhas da vida e também os frutos do mar, peixes e camarão, né? Esses alimentos, eles são responsáveis por em torno de 80 a 90% dos casos de alergias alimentares, né?
apesar de os pacientes acharem que é mais a carne de porco, mais os corantes, os conservantes, na verdade os alimentos mais comuns, os alimentos que mais causam alergia são os alimentos mais comuns. E muitas vezes a gente fala para os pacientes, eles, e aí a gente faz o teste e muitas vezes dá positivo e confirma esta reação, né? E com relação à intolerância à lactose, né, na verdade ela não é uma alergia, né, é uma intolerância. Então, o que acontece no paciente que tem intolerância à lactose? Ele não tem uma enzima, a lactase, que degrada a lactose do leite. Então, o leite não sofre a digestão, então ele causa esse acúmulo de gases, tudo isso causando os sintomas, né, de barriga estufada, dor abdominal e diarreia. Na alergia à proteína do leite de vaca, o grande problema é a proteína. Então, o paciente que tem alergia ao leite de vaca e toma o leite, né, então ele pode ter uma reação que muitas vezes pode ser fatal. Então, na alergia à proteína do leite de vaca, o paciente não pode tomar o leite de vaca sob nenhuma forma, né, nem leite de vaca da vaca in natura, nem leite de caixinha, nem nada. Na intolerância à lactose, basta tirar a lactose do leite. Então, você pode tomar o leite de vaca sem a lactose. Em relação a para quem tem asma, existe alguma restrição? Então, antigamente, os pacientes que eram taxados, né, de pacientes asmáticos, eles sofriam, sim, a consequência de ser taxado de asmático, porque era como se fosse um atestado de morte, né? Então, você não pode fazer mais nada, você não pode mais fazer esforço físico, você só tem que ficar em casa, né, para não ter nenhuma crise, né? Mas hoje em dia, com os tratamentos mais modernos, né, com os dispositivos inalatórios cada vez mais seguros, com menos efeitos colaterais, o paciente asmático, ele pode e deve ter uma vida normal, né? Nós não podemos limitar esse paciente a nada. Justamente o que a gente busca com o tratamento é que o paciente, desde criança até o paciente adulto, ele possa ter uma vida normal como outra pessoa qualquer, porém usando uma medicação. Então, o que a gente explica para os pacientes é que a asma, né, é uma doença crônica como outra qualquer, onde o paciente tem que aprender a conviver com a doença usando uma medicação. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações sobre o nosso tema de hoje, alergia. Não saia daí.